Olá, meus amigos, tudo bom? Eu espero que sim. Hoje trago para vocês mais um grande mistério, que é o desaparecimento da civilização maia, que sumiu do mapa do dia para a noite. Sou o César do canal Aliena Mundi e, meus caros amigos, o declínio misterioso dos maias teve fim no final do século IX. Algo desconhecido aconteceu para abalar a civilização maia até suas fundações. Vamos conhecer esse caso indo agora direto aos fatos. A queda dos maias é um grande mistério de nossa história. Uma das civilizações mais poderosas das antigas Américas simplesmente caiu em ruínas em pouco tempo, deixando muitos imaginando o que aconteceu com os antigos maias. Cidades poderosas como Tikal foram abandonadas e os pedreiros maias deixaram de fazer templos e estelas. As datas estão em dúvida. Glifos decifrados em vários locais indicam uma cultura próspera no 9º século depois de Cristo, mas o registro fica estranhamente silencioso após a última data registrada em uma estela maia de 904 d.C. Muitas teorias existem sobre o que aconteceu com os maias, mas os especialistas apresentam pouco consenso. Os primeiros pesquisadores maias acreditavam em algum evento catastrófico que poderia ter condenado os maias. Um terremoto, uma erupção vulcânica ou uma doença epidêmica repentina poderia ter destruído cidades e matado ou desalojado dezenas de milhares de pessoas, levando a civilização maia a cair. Essas teorias foram descartadas hoje. No entanto, em grande parte devido ao fato que o declínio dos maias levou cerca de 200 anos. Algumas cidades caíram enquanto outras prosperaram, pelo menos por mais algum tempo. Um terremoto, doença ou outra calamidade generalizada teria extinguido as grandes cidades maias, mais ou menos simultaneamente. Os maias já foram considerados uma cultura pacífica. Esta imagem foi destruída pelo registro histórico. Novas descobertas e esculturas de pedras recentemente decifradas indicam claramente que os maias lutavam com frequência e crueldade entre si. Cidades-estado como Dolas Pilas, Tikal, Copan, Quirigua entraram em guerra umas com as outras. A dos Pilas foi invadido e destruído em 760 d.C. Alguns especialistas se perguntam se eles entraram em guerra uns com os outros o suficiente para causar o colapso de suas terras. Civilização que é bem possível. A guerra frequentemente traz consigo um desastre econômico e danos colaterais que poderiam ter causado um efeito dominó nas cidades maias. Mantendo uma teoria de agitação, alguns pesquisadores acreditam que a guerra civil pode ter sido uma causa. À medida que a população nas grandes cidades crescia, uma grande tensão era colocada na classe trabalhadora para produzir alimentos, construir templos, limpar florestas tropicais, obsidiana e jade, e realizar outras tarefas do trabalho intensivo. Ao mesmo tempo, a comida estava se tornando cada vez mais escassa. A ideia de que uma classe trabalhadora faminta e sobrecarregada possa derrubar a elite dominante não é um exagero, especialmente se a guerra entre cidades e estados fosse tão endêmica quanto os pesquisadores acreditam. Os maias pré-clássicos praticavam agricultura de subsistência, que era básica, o cultivo de derrubada e queima em pequenos lotes familiares. Eles plantavam principalmente o milho, feijão e abóbora. Na costa e nos lagos também havia alguma pesca básica. Com o avanço da civilização maia, as cidades cresceram. Sua população cresceu muito mais do que a produção local. Técnicas agrícolas melhoradas, como a drenagem de zonas úmidas para o plantio ou o terraceamento de colinas, compensaram parte dessa folga, e o aumento do comércio também ajudou. Mas a grande população nas cidades deve ter exercido grande pressão sobre a produção de alimentos. Uma fome ou outra calamidade agrícola que afetasse essas colheitas básicas e vitais
certamente poderia ter causado a queda dos antigos maias. A mudança climática também pode ter ocorrido nos antigos maias. Como os maias dependiam da agricultura mais básica e de um punhado de plantações, suplementadas pela caça e pela pesca, eram extremamente vulneráveis à seca, inundações ou qualquer mudança nas condições que afetavam seu abastecimento de alimentos e água. Alguns pesquisadores identificavam algumas mudanças climáticas que ocorreram nessa época. Por exemplo, os níveis de águas costeiras subiram no final do período clássico. Como aldeias costeiras inundadas, as pessoas teriam se mudado para as grandes cidades do interior, sobrecarregando seus recursos, enquanto perdiam alimentos das fazendas e na pesca. Especialistas no campo simplesmente não têm informações sólidas suficientes para afirmar com certeza a forma de como a civilização maia terminou. A queda dos antigos maias provavelmente foi causada por alguma combinação dos fatores acima. A questão parece ser que quais fatores são mais importantes e se estão ligados de alguma forma, como por exemplo, a fome levou à fome, que por sua vez levou aos conflitos civis, e será que houve guerra contra os seus vizinhos? Investigações não cessaram, escavações arqueológicas estão em andamento em muitos locais, e novas tecnologias estão sendo usadas para reexaminar os locais previamente escavados. Por exemplo, pesquisas recentes usando análise química de amostras do solo indicam que cerca na área do sítio arqueológico de Chunchumil, em Yucatán, era usado por um mercado de alimentos, como se suspeitava há muito tempo. Os glifos maias, há muito um mistério que para os pesquisadores foram decifrados na maior parte do tempo. E vocês, meus amigos, o que acham que aconteceu realmente com os maias? Será que eles sumiram numa guerra civil incessante ou acabaram com os recursos naturais e sucumbiram a todos? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui e não conhece nosso canal, tratamos de assuntos sobrenaturais e mistérios e casos não resolvidos até hoje. Já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Sai vídeo toda sexta, sábado e domingo. E dê uma força para o canal. Você que gostou, compartilhe esse vídeo para ajudar a divulgação. Também siga a gente nas redes sociais, que sai muita coisa interessante por lá também. Se assistiu a gente até agora, não saia sem deixar seu like, que é muito importante para o YouTube ranquear nosso vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!